Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. A educação, ela é muito importante para desmistificar o que a sociedade brasileira aprendeu sobre as populações indígenas. Então, a arte, para mim, é uma ferramenta quase que didática, sabe? Uma ferramenta de processo educacional. Hackear é entender o sistema como um todo, ver os dados que compõem esse sistema e procurar entre esses dados como inserir novos dados ou como corromper algum dado que faça uma parte do sistema parar de funcionar ou funcionar de um outro jeito. Provocar, pelo trabalho de arte, a construção de uma memória nova nossa, onde a obra de arte serve inclusive como instrumento de ficção, de história, onde não se tem documentação oficial, digamos. Esse é o Denilson Baniwa, nascido na aldeia Dari, em Barcelos, no Amazonas. Um artista visual do povo Baniwa que, com seu trabalho que se manifesta em meios como performance, pintura, arte digital e projeções, vem rompendo paradigmas da cultura brasileira e do fechado mercado das artes, abrindo caminho para um protagonismo indígena cada vez maior. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade, mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. Vivemos em um momento histórico falando cada vez mais de descolonização, das lutas feministas e antirracistas. E todas essas vozes atacam a mesma coisa: o sistema patriarcal que oprime, silencia e aliena grande parte da população, de maneira desigual em função de raça, gênero e classe. E o que mais me fascina no trabalho do Denilson é que ele parece ter desenvolvido uma técnica muito parecida com a mentalidade hacker de explorar as falhas do sistema para promover essas mudanças. Mas o que mais me surpreendeu nessa conversa foi ver como o amor e a educação vêm se conectando tão perfeitamente com esse propósito, resultando em um trabalho cada vez mais pessoal e afetivo. Aqui ele conta o começo da sua jornada de se entender como artista, começando pela primeira lembrança de ter entrado em contato com a sua vocação. O primeiro contato que eu tive com uma arte que me tocou e que eu pensei que eu poderia fazer e que isso poderia ter um impacto na minha comunidade foi quando eu tive acesso a alguns trabalhos de artistas mexicanos e de artistas que trabalhavam em movimentos sociais no México, com quem eu tinha contato bastante. E isso me fez pensar um tipo de produção artística que não fosse as clássicas que eu já tinha visto, Michelangelo, Da Vinci, que eu já conhecia, mas não me alcançava emocionalmente, sabe? Achava bonito e sabia da importância, mas não conversava comigo. Quando eu vi Rivera, nossa, primeiro que alguns retratos dele tinham pessoas que tinham um físico, uma fisionomia parecida com o que eu era acostumado a ver onde eu morava. E depois falava de temas muito ligados a questões que são importantes para mim, né, como a agricultura, enfim, movimentos sociais. Isso me tocou muito. Orosco também, depois. Primeira vez que eu me liguei que a arte poderia fazer sentido para uma pessoa igual a mim. Mas para mim ainda era uma coisa muito de, a pessoa é artista, tem uma formação, tem um repertório muito grande, assim, inalcançável para mim. A primeira vez que eu tive vontade de fazer alguma pesquisa, algum trabalho artístico, foi em 99, quando eu fui para uma cidade maior lá no Amazonas, uma cidade muito pequena em relação ao resto do Brasil, mas para aquela região ali era uma cidade muito maior. Mas eu tive acesso ao trabalho de um artista, ele já é falecido, enfim, mas ele me acompanha constantemente por ter sido um grande exemplo de artista para mim. Ele se chama Feliciano Lano, também uma pessoa indígena do povo Dessano,
E ele ficou muito famoso na região, inclusive fora do Brasil, mas muito restrito a um nicho antropológico, acadêmico. E foi a primeira vez que eu vi uma pessoa pintando e desenhando cenas que remetiam a histórias que eu conhecia. Para mim isso fez completo sentido e me fez pensar que eu também poderia fazer alguma coisa, como o Rivera fez no México, enfim, mas também poderia fazer alguma coisa na região onde eu nasci, que fosse arte e que falasse sobre aspectos da sociedade que eu vivia. Acho que foram esses 2 momentos que para mim acendeu alguma coisa, assim, na minha vontade. Você falou nesses exemplos de entender a possibilidade de se enxergar como artista. Agora, se você tivesse que apontar, assim, na sua história, a primeira cena em que você estava exercendo essa arte que você faz hoje em dia, talvez ali não necessariamente já materializada, mas a primeira vez que isso tenha se manifestado, digamos assim, a essência do que é o seu eu artístico, qual foi a primeira vez que veio ao mundo? Olha, tem um episódio que me fez pensar muito em seguir algum tipo de carreira artística, que eu levo, assim, comigo muito para tentar reproduzir o mesmo sentimento ou a mesma vontade em outras pessoas, jovens, em crianças indígenas com quem eu tenho contato. Eu tinha uns 10, 12 anos e eu desenhava nos cadernos da escola, no chão, e teve um concurso desses escolares, assim, Olimpíadas escolares, alguma coisa assim, e um professor que sabia que eu desenhava me deu um incentivo, inclusive material para desenhar, e me inscreveu no concurso. E eu acabei ganhando, desenhei uma cena cotidiana ali que eu conhecia, e eu acabei ganhando esse concurso. Foi a primeira vez na minha vida que alguém reconhecia alguma coisa que eu tinha feito, sabe. Isso para mim foi muito impactante. Já adulto, quando eu pude elaborar melhor um pensamento conceitual e de criar uma obra, eu fiz em 2019 uma exposição aqui em Niterói, no Centro de Arte da UF, chamada "O Agro Não é Pop". E foi logo depois que eu fiz uma viagem ao Mato Grosso do Sul, e eu tive contato com o povo Guarani Kaiowá e todo o aspecto político, social, econômico daquela região, e deu uma vontade de colocar aquele sentimento que eu tinha vivido ali para fora, em algum outro suporte que não o mental e o interno. E eu fiz alguns trabalhos, algumas pinturas, que falavam sobre essa experiência lá no Mato Grosso do Sul. Gerou uma exposição e teve uma repercussão muito boa com o público e com uma cena artística local de Niterói e do Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu consegui pensar e ter algum tipo de segurança de querer avançar um pouco mais no trabalho artístico. Ali eu entendi que pelo meu trabalho eu conseguiria falar com muito mais gente, tocar a emoção de muito mais pessoas sobre temas que são importantes para mim. Esses trabalhos que eu fiz para o Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense foi o que me deu segurança de continuar. Tem uma pintura, ela tem 2 metros por 1,50, que são 2 jovens de Guarani olhando para frente, um segura uma câmera filmadora e outro segura um celular. E eu gosto muito dessa pintura, porque reflete muito quem eu sou e reflete essa experiência que eu tive no Mato Grosso do Sul com as pessoas lá. E esse momento para mim foi muito especial, assim, foi tão especial quanto o momento lá dos 12 anos que eu tive a sensação de que alguém me reconhecia como produtor de alguma coisa. E qual foi o sentimento que essa visita no Mato Grosso te despertou, que depois você trouxe para essa exposição? Eu tenho que dar um contexto que, assim, eu sou de origem indígena do interior do Amazonas, ali da fronteira do Brasil com a Colômbia e com a Venezuela. É um território muito disputado por instituições, por políticas e por agentes muito diversos, né? Por estar na fronteira, inclusive. Isso me fez, desde muito jovem, a me interessar pelo que a gente chama de movimento indígena amazônico, que é uma cópia de movimentos indígenas na América do Sul e na América Central. Em especial movimentos da América Central, México, Guatemala, Venezuela também, enfim. São movimentos que se baseiam na instituição que é a Constituição Federal.
Então, desde muito jovem, eu faço parte do movimento indígena e acompanho a luta indígena amazônica pelo cumprimento do que está na Constituição Federal. Muitos episódios relacionados à luta pelo território, por uma educação diferenciada, por saúde diferenciada, de proteção contra a violação de direitos indígenas e humanos, né? Essa é a minha vida desde os 14 para 15 anos até os 29 anos. Quando eu me mudo para Niterói, inclusive para dar um tempo nesse eu político do movimento, eu fiquei um pouco afastado de tudo que estava acontecendo no Brasil. Fui estudar, fui para a universidade, me dediquei a uma outra área que eu achava que era importante para mim. Quando eu fui ao Mato Grosso do Sul, eu me deparei com uma situação que, enquanto indígena, enquanto uma pessoa que foi do movimento indígena, estava totalmente por fora, assim. A situação dos Guarani Kaiowá, que tiveram suas terras expropriadas e que tentam reaver esse território que é originário, só que esse território todo é ocupado por grandes instituições do agronegócio. E há uma disputa muito grande entre indígenas e o agronegócio. E o que eu tive acesso nesse lugar e que me tocou foi essa disputa, mas também a situação com que os Guarani Kaiowá vivem naquele lugar, em que, ao mesmo tempo, sofrem diversos tipos de pressão e de violência, mas também nunca deixaram de cantar, de dançar, de manter a sua língua no seu idioma originário vivo, presente. Isso para mim foi muito importante, de ver como um povo que vive numa situação dessas consegue, pela essa cultura, se manter resistente e persistente. E me deu muita vontade de contar essa situação para quem estava fora dali, né, para quem talvez nunca tivesse a chance de conhecer aquele lugar. Para mim, isso gerou uma série de sentimentos que transbordaram em pinturas, desenhos, uma instalação, e que eu pude contar essa experiência para quem não conhecia aquele lugar. Então você diria que foi uma reconexão com o seu eu do movimento indígena? Ah, com certeza. Essa visita me fez reacender essa necessidade de acompanhar as mudanças sociais no Brasil, de acompanhar o movimento indígena de novo, por mais que hoje eu não queira mais fazer parte atuante direto, mas de acompanhar e de dar suporte, inclusive, com o meu trabalho, às lutas indígenas no Brasil. Você falou como é que foi essa sua reconexão, né. Mas como é que foi o seu despertar político? Teve algum momento que você sente que foi quando acendeu essa chama? Bom, a Constituição é de 88, a primeira organização indígena do Brasil é de 89, é lá na região onde eu nasci, inclusive, é uma associação de mulheres, chama Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro. Isso é muito importante pontuar e muito interessante também, que a primeira organização indígena do Brasil é uma organização fundada por mulheres, em especial mulheres que viveram uma situação muito dramática naquela região, que foram os internatos católicos, que nada mais eram que lugares que sequestravam crianças indígenas e colocavam lá e faziam uma lavagem cerebral dessas crianças e quando as devolvia, entre aspas, de onde eram originárias, havia uma mudança muito radical no sistema social da comunidade. Isso foi uma estratégia católica de acabar com a cultura e com a língua indígena, por exemplo, já que a Igreja Católica proibia e demonizava as manifestações culturais indígenas, incluindo a língua. E essa foi a primeira organização chamada AMARNE, Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, e a segunda organização indígena que tem no Brasil se chama FOIRNE, que é a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, também naquela região. E essa organização teve pessoas da minha família, da minha comunidade, que participaram da construção dessa organização. E haviam muitas reuniões nas comunidades e falavam sobre demarcação de terras indígenas, sobre a Constituição. Eles liam e eu escutava os artigos que tratavam a respeito das populações indígenas, incluindo a devida união, demarcar as terras indígenas e dar condições para que esses povos indígenas vivam de acordo com suas culturas.
E quando tive um maior entendimento, comecei a participar das reuniões e me interessar por aqueles assuntos. Até quando tive 15 anos que fui, de fato, participar mais ativamente das reuniões, entender melhor sobre os direitos indígenas nacionalmente, mas também tratados internacionais que falavam sobre direitos indígenas. E eu admirava muito aquelas pessoas que estavam ali, né? Meus tios, parentes próximos, outras pessoas que não eram do meu povo nem da minha comunidade, mas que tinham uma fala boa, tinham um posicionamento bom, trazia referências literárias, cinematográficas, enfim, artísticas também, e que viajavam também para fora dali, né, para fóruns nacionais, fóruns internacionais. Eu tive muita vontade de viver essa vida também, de liderança indígena. E também de, assim como eles, conhecer o mundo, né, na luta pelos direitos indígenas. Daí nasceu essa vontade de ser participante política e ativamente dessas discussões. Isso é um processo de formação meu, muito a partir das organizações indígenas da Amazônia. Aconteceu alguma coisa que fez você se desconectar um pouco disso antes de retornar novamente? Aconteceram muitas coisas. Vamos lá. Em 2005, começaram as discussões sobre a homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. E eu estava numa outra organização chamada COIAB. Até hoje é a maior organização indígena do Brasil, né? Ela tem atuação nos 9 estados da Amazônia, mas tem influência nacional, tem influência internacional. É a organização que teve, por muito tempo, acesso a fóruns da ONU, fóruns internacionais. Ainda é a organização mais importante e mais influente no Brasil. Formou o meu pensamento sobre luta por direitos indígenas. Enfim, em 2005 começaram as discussões e as votações no Senado, nas instituições do executivo, sobre a homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol. E aí houve muitos conflitos ali, porque Roraima é um lugar que foi colonizado muito recentemente, né? Acho que é o último estado a ser estado federal no Brasil, e teve muito incentivo do governo para ocupar aquele espaço com gado, com o discurso sempre de que não existia gente naquele lugar, né, e os povos indígenas foram ignorados. E houve muito conflito nessa época, naquela região, e foi um tempo também que teve muitos conflitos na Amazônia relacionados a garimpo. Se a gente digitar em algum buscador da web, o ano de 2004, 2005 e 2006 no Brasil, você vai ver muitas tragédias envolvendo populações indígenas. Em Rondônia, em Roraima, no Pará, foram anos muito intensos. Até então, era a última terra indígena demarcada no Brasil. Isso foi 2006 para 2007. Quando a terra foi demarcada e homologada, muitos dos agropecuaristas de Roraima eram, e ainda são ainda, senadores, deputados federais, deputados estaduais, enfim. Essa galera não gostou muito de perder aquela terra para os índios. Acabaram que colocaram como alvo a Organização Indígena de Roraima, o CIR, Conselho Indígena de Roraima, e a organização que eu trabalhava. 2005, 2006 foi os anos que a gente mais recebeu ameaças, processos, teve gente presa. É um ano, inclusive, no Brasil, já era governo do PT, mas por conta da pressão política que tinha na época, é a primeira vez que se coloca movimentos indígenas como movimentos terroristas. Bem triste, assim. Então teve muita perseguição política e física contra quem trabalhava nessas organizações indígenas. Isso já fez com que a gente pensasse em parar, assim, desistir disso e, claro, proteger as nossas vidas. E tinha um plano nosso, que inclusive muita gente que trabalhava comigo nessas organizações fizeram, e eu também estava querendo, cartas para instituições do Brasil e fora do Brasil, pedindo quase que asilo político, e essas organizações ofereceram para a gente algumas opções: estudar em Cuba, na escola de medicina, estudar na Suíça, na escola de direito ambiental e na escola de direitos humanos, ficar, sei lá, 5 anos estudando, e isso daria para a gente condições intelectuais e um repertório jurídico, digamos, para voltar para o Brasil.
eu não tinha desejo nenhum de fazer medicina, enfim. Alguns amigos foram e fizeram medicina, depois voltaram e trabalharam no programa Mais Médicos, ainda trabalham em hospitais públicos no Brasil, mas eu não tinha desejo nenhum de estudar medicina, eu queria estudar direito ambiental, que era uma coisa que eu estava trabalhando, enfim, eu queria estudar isso. Só que eu estava num conflito pessoal, assim, grande, entre voltar para minha comunidade, voltar para a aldeia ou sair do Brasil e estudar direito ambiental. Eram 2 desejos muito grandes, assim, e eu sem saber o que fazer. Muita gente de lá voltou para a aldeia, outros foram estudar, e eu estava nessa indecisão. E você morava aonde na época? Eu morava em Manaus. E aí vem a parte que é mais fofa, assim, da história, na verdade. Numa das reuniões da Unicef sobre jovens indígenas em situação de risco na cidade de Manaus, eu fui participar, e aí eu conheci uma moça, e aí tudo mudou, assim. E ela é natural do Rio de Janeiro, e muito ligada em questões ambientais, em questões sociais, e a gente acabou se casando e tendo um filho em 2007. E aí também teve uma coisa que, como todo mundo se dispersou, a organização não teve condição de dar suporte a quem fazia parte. Como eu era muito jovem também, e não estava entendendo essa situação, eu fiquei muito magoado de não receber o suporte que eu achava que tinha direito de receber da organização. E aí, aliado a estar apaixonado, acabei me mudando para o Rio de Janeiro. Essa é a história. Uma história de amor, né? É, enfim, hoje a gente nem tá junto mais, mas foi importante pra mim mesmo, porque se não fosse essa mudança, com certeza eu não teria seguido uma carreira artística. Eu teria talvez voltado para minha comunidade ou indo estudar direito ambiental e com muita certeza estaria ainda fazendo parte do movimento indígena, uma coisa que eu acreditava. Essa mudança radical de me afastar do movimento indígena e de estar apaixonado e de estar numa cidade que eu não conhecia ninguém e que me despertou fazer coisas que eu nunca tinha feito na vida, inclusive estudar de fato, né. Eu tentei cursar 2 cursos universitários em Manaus e por conta do movimento indígena eu não consegui terminar. Tentei cursar ciências sociais, fiz até o quarto período, depois não conseguia mais dar conta por conta do movimento, e ciência da computação, que eu fui até o último período e não consegui dar conta, porque me mudei para o Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro eu consegui fazer comunicação. Se não fosse conhecer essa moça, eu não seria artista. A gente é muito amigo hoje, enfim, a gente tem 2 filhos, e agradeço muito a ela por ter dado um outro sentido à minha vida. Foi bom dar esse tempo, quase um sabático do movimento indígena, para entender que o mundo funciona de muitas maneiras e que tem muitas possibilidades de se lutar pelo que acredita, né, inclusive a arte como uma ferramenta de luta social e de poder também, né, poder de comunicação, poder de alcance, enfim. Você teve tempo para achar a sua maneira de participar do movimento, né? Exatamente, sair completamente da sombra das lideranças que eu admirava, assim. Mas muito bacana, porque o teu trabalho ele transmite muito isso, né, e de uma maneira muito única, muito individual, né. Sim. É, hoje procuro com o meu trabalho o início das coisas que eu fiz, né, tanta energia acumulada e tanto desejo, tanta frustração em relação à Constituição e à sociedade brasileira, que muitos trabalhos saíram muito nessa energia. Mas hoje eu consigo ser mais paciente e pensar mais, né, e o meu trabalho está voltado agora mais para 2 aspectos, que é pesquisa, muita pesquisa, pesquisa histórica, pesquisa de documentos, pesquisa de imagens, pesquisas de ícones históricos que me façam pensar sobre a construção do Brasil, sobre a construção da memória do povo brasileiro, a nossa memória de senso comum das coisas. Isso para mim é importante para tentar, pelo meu trabalho, encontrar um meio de escrever ou uma história que caminhe junto, ou insira dentro desse processo histórico de construção da memória brasileira, pequenos trechos com o ponto de vista das populações indígenas. Ao mesmo tempo, eu consigo pensar hoje, por exemplo, que a educação ela é muito importante para desmistificar o que a sociedade brasileira aprendeu sobre as populações indígenas. Então a arte para mim é uma ferramenta quase que didática, sabe, uma ferramenta de processo educacional, assim. A luta para mim hoje não seria mais um confronto ou uma provocação direta das coisas,
como alguém que está desesperado por falar. Acho que meu trabalho hoje está caminhando para um lugar onde exercita o tempo de aprendizado e a criação de novas memórias. Eu valorizo muito a participação indígena no processo de educação, inclusive nas escolas públicas hoje, que é o mais importante, assim, a gente não vai conseguir mudar o pensamento de quem já está maduro no que acredita, mas se a gente insere dentro de livros escolares, de processos educativos públicos, a temática indígena de um modo respeitoso, talvez a gente consiga formar uma sociedade de novos adultos que tenham mais sensibilidade com as questões indígenas. E eu acho importante mesmo, porque mesmo sendo indígena, quando eu fui para a escola normal, entre aspas, eu aprendi o que todo mundo aprende, né? O descobrimento do Brasil, os grandes momentos históricos do Brasil, a Farroupilha, a independência do Brasil, né? Todos os processos históricos que a gente aprende nas escolas. Eu só fui aprender em 2010 que toda essa história que a gente aprende nos livros, ela sempre foi mediada por obras de arte e a gente acredita na palavra do professor e na palavra do livro, né. Então eu super achava que tinha havido uma primeira menção no Brasil e que o quadro do Vitor Meirelles era como uma fotografia jornalista, assim, né. E aí em 2010 eu fui no Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro e eu vi a tela da primeira missa no Brasil do Vitor. Primeiro que tive impacto, porque eu só via por uma janelinha de 3 por 5 centímetros no livro impresso, e aí quando eu fui ver a pintura original, ela tem, não sei, uns 5 metros, é gigantesca, é uma parede inteira daquele prédio. Sentei em frente àquele trabalho e pensei assim: "Nossa, como nunca acreditei que essa pintura era um retrato do fato acontecido da primeira missa no Brasil. Como que eu nunca pensei que isso, na verdade, é uma ficção do artista, inclusive encomendado pelo Estado, para representar a criação do Brasil". E aí isso me deixou muito impactado e me deixou pensando muito tempo, assim, né, da influência da obra de arte na construção da nossa memória histórica. Hoje, muita gente acha que aquele quadro do Vitor Meirelles é uma foto, assim, porque está no livro escolar, tá no nosso imaginário. Isso me fez muito pensar sobre o poder da obra de arte na construção de memória. Então, o que eu tento fazer agora é isso. Algumas pessoas chamam de artista iconoclasta, né, de entender esses ícones, esses símbolos super conhecidos e, de alguma maneira, quebrá-los ou provocá-los, enfim. Mas para além disso, eu acho que é provocar, pelo trabalho de arte, a construção de uma memória nova nossa, onde a obra de arte serve inclusive como instrumento de ficção, de história, onde não se tem documentação oficial, digamos. Totalmente. A arte preenche esse vazio histórico, porque tem esse poder de construção de mitologia, né? E existe um tipo de artista que é quem cria essas mitologias. Muitas vezes são ligados ao Estado, como Vitor Meirelles. Eu acho que o próprio Diego Rivera, é interessante você ter citado ele também, né? Porque ele fez parte dessa época da construção da mitologia mexicana, né. Então é muito bacana ver que você tá fazendo a sua mitologia, mas que você propõe uma visão de tecnologia que é para ser utilizada para esse propósito, né. Então quando você fala de tecnologia, de educação, eu entendo quase como que um jeito de hackear a mitologia brasileira, né. Sim, sim, essa questão de hackear, ela desaparece e reaparece na minha vida. Como eu falei, né, eu estudei ciência da computação em Manaus. Na época, eu me interessei muito por sistemas de informação geográfica. Estavam acontecendo muitas invasões de territórios indígenas e a gente não tinha condições de acompanhar tudo ou de mandar equipes da organização para fazer mediação, fotografar, registrar isso e levar para o Ministério Público. E a gente, na época, teve acesso a um sistema computacional muito simples ainda, mas que ele recorria a atualizações de informações via satélite. Era tipo um Google Terra da época. E esse sistema ajudou muito a gente a monitorar os territórios. Eu e mais 2 amigos criamos uma escola
que era para ensinar jovens indígenas da Amazônia a utilizarem esse recurso tecnológico e a utilizarem meios de comunicação para a transmissão dessas informações para a gente e para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, enfim. E isso quase que instantaneamente, assim, né? Na época demorava um pouco, demorava alguns 2 dias para processar as informações, mas a gente conseguiu formar uma boa turma de jovens que hoje, inclusive, sinto muito orgulho de ter feito parte da vida desses jovens. Hoje eles são jovens que estão terminando o doutorado no Museu Nacional, na UNB, e são jovens lideranças indígenas. Muito feliz com isso. E me interessei muito por sistemas de informação via satélite, informação geográfica, e isso me levou ao sistema de banco de dados. Como eu estava na escola de tecnologia, fui procurar orientadores que me dessem suporte para entender sistemas de coletas de armazenamento de dados, a princípio geográficos. Entender todo o sistema de armazenamento de dados, de organização computacional, me fez pensar muito sobre como a nossa sociedade se organiza também. É uma época que tinha uma disputa nas escolas de tecnologia, até porque estavam nascendo novos equipamentos, novos programas. Tinha uma coisa com programas que infectavam máquinas e faziam essas máquinas reagir de certas maneiras, né? Ou apagar arquivo, ou inserir arquivo, inutilizar. Ainda tem, mas naquela época era meio que uma corrida para quem se tornaria a pessoa que invadisse mais sistemas. E a escola estava preocupada com isso. E eu comecei a estudar proteção de dados. Mais tarde, me fez pensar de novo na organização que tem a sociedade. E aí, em 2019, me fez pensar na organização e nas regras que tem o chamado mundo da arte. Porque, por mais que seja muito fluido e muito livre, talvez, tem muitas regras assim, que regem esse mundo que a gente vive, né? E aí esse sistema que a gente chama de hackear é entender o sistema como um todo, ver os dados que compõem esse sistema e procurar entre esses dados como inserir novos dados ou como corromper algum dado que faça uma parte do sistema parar de funcionar ou funcionar de um outro jeito. Isso me levou a uma coisa que eu fiz em 2019 na Bienal de São Paulo, que foi entrar sem ser convidado na Bienal, Tipo um vírus entrando no sistema, né? é, e fazer uma manifestação pública através que chama de performance, né. Porque na época eu entendi o seguinte: qualquer artista, quando está em estado de performance, ele não pode ser parado ou ele não pode ser impedido sem que haja permissão dele. Isso me fez entender, nesse sistema da arte, que a performance é um dado e que a possibilidade de usar esse dado para invadir o sistema. Isso está acontecendo no mundo da arte, porque essa performance ela começa no Monumento às Bandeiras, no Ibirapuera, né, em frente ao Ibirapuera, e a polícia não entende esse código da arte. Então, se você vai fazer uma performance, você vai ser preso, não interessa. E eu comecei a fazer ali e a polícia já interferiu, assim, perguntou o que tá fazendo, "Nã-nã-nã, vou te acompanhar aqui", e depois mandou embora, assim. Mas quando entrou no sistema da arte pela porta da Bienal, o segurança não sabia o que fazer, as pessoas dali não sabiam o que fazer, os curadores não sabiam o que fazer, todo mundo ficou meio assim, sabe. Tem um elemento que é a performance de um artista entrando dentro da Bienal, a gente não sabe se é oficial, se não é oficial, a gente tem que deixar ele seguir até terminar a performance, para aí sim, né, perguntar dele o que está acontecendo. Chamou isso de hackear a Bienal, que é usar o próprio sistema e as regras desse sistema para inserir um arquivo novo e provocar um rebuliço. Sensacional, porque você entendeu que a performance é o veículo desse vírus, né, para ele poder entrar e hackear. Isso, Porque museus e galerias não deixam de ser um banco de dados dessa mitologia em construção, né, que você falou. sim. Então você literalmente se transformou num vírus e entrou lá para trazer, só que no caso não é uma infecção, é uma atualização do sistema, né. É, e se eu entrasse no modo normal, digamos, muito rapidamente os seguranças me impediriam, né. Qualquer pessoa que for fazer um protesto que não pareça
artística, os seguranças já levam pra fora, assim. Sim, mas é que o engraçado é que o vírus funciona se mascarando de uma célula do corpo, né. Exatamente. E você fez isso de maneira consciente ou é algo que você observou depois, que foi por isso que funcionou? Nessa época estava eu e o Jaida já morando há uns 3 meses em São Paulo. Estava fazendo um movimento chamado SP Terra Indígena, que era de fazer pequenas oficinas de produção de cartazes e artes. Vendia esses cartazes e com o dinheiro a gente pagava a ida de artistas indígenas de vários lugares para São Paulo. E aí eles também faziam seus cartazes e vendiam e traziam outros artistas. Esse já era um processo meio de hackeamento, assim. Quando a gente foi na Bienal, a gente percebia que não tinha presença de artista indígena, claro, mas tinha uma presença indígena muito forte, servindo como base de construção de processos de outros artistas, né, artistas não indígenas. A gente voltou para casa meio sem saber o que fazer, e a ideia era fazer uma carta repúdio, alguma coisa do tipo. E eu fiquei pensando muito isso. E aí, para te falar, não lembro como agora, se foi um livro, uma revista ou um vídeo, não sei, mas eu vi uma performance do Guerrilla Girls. Era uma performance que vestem uma máscara de gorila, entram em galerias e reivindicam a presença de mulheres nas artes. Que, assim como indígenas, as mulheres são objetos de muitas pinturas, muitas obras, mas artistas mulheres também não aparecem. Mas eles não invadiam, né, era um processo permitido, digamos. E aí eu fiquei: "Nossa, a gente podia fazer isso um dia", mas não sabia como fazer. Fomos ver uma palestra na Pivô e estavam falando sobre performance. Um artista, eu não vou lembrar quem é, comentou sobre essa coisa de que quando o performer está em ação, ninguém pode interferir nisso. Dando um exemplo da Abramovic, de que ficava, sei lá, 12 horas em pé, com pessoas colocando objetos nela, tocando o corpo dela, e enquanto ela não permitisse o fim, ninguém podia interferir nisso. E eu fiquei pensando isso, nas 2 informações do Guerrilla Girls e da performance como um ato não parável, essa palavra existe? E aí, a gente dormiu com essa ideia ainda de fazer a carta repúdio, e aí quando acordei, eu falei para o Jaider e para as pessoas que estavam ali: "Olha, eu acho que eu vou lá fazer uma performance e vamos ver se o que aquele artista falou ontem é verdade". Até então eu não sabia se era verdade ou não. Sim, mas é que é tipo quando você sabe as regras da programação, né, quando você tá programando, você testa e aí vê se dá bug, né. É, tinha um risco de dar bug. Mas bom que deu tudo certo, muito. Deu tudo certo. Foi assim que nasceu esse momento. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo, livro, música, filme? Eu lembrei que um filme que eu vi numa das únicas TVs que passavam lá no Rio Negro, um filme do Walter Carvalho, com um artista lá de Goiás, chama Moacir Arte Bruta. É a primeira vez que eu ouvi falar de arte bruta, que é a produção de alguém que não tem nenhuma formação artística e, às vezes, nenhuma consciência, inclusive, do que faz, mas que produz a partir da vida ou de alguma experiência que ela tem. Esse filme me marcou muito por muito tempo, assim. Primeiro, porque mostrava o trabalho de uma pessoa, eu não sei se ele está vivo, esse senhor, que tinha algum tipo de condição física que impedia ele de fazer certas atividades, e algum tipo de condição mental que também impedia ele de refletir, inclusive sobre o que fazia, sobre a vida, assim. Mas ele produzia bastante desenhos, assim, e graficamente é muito bonito o trabalho dele. Isso me impactou muito, porque até então, para mim, artista era como Diego Rivera, como Basquiat, como Da Vinci, pessoas que têm um acesso social muito grande já, né, ou fazem parte de uma sociedade já muito estabelecida, assim. Ver uma pessoa que mora no interior de uma cidadezinha, no interior do Brasil, com materiais improvisados, fazendo uma arte que para mim parecia muito complexa, me fez explodir a cabeça.
Eu até revi esse filme algumas semanas atrás e de novo senti, assim, quase que a mesma coisa ao ver esse filme. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? O trabalho que eu fiz para Trienal de Sorocaba de 2021 foi o momento que eu sentei, olhei e fiquei pensando muito no quanto eu tinha crescido enquanto artista e no quanto eu tinha alcançado talvez o que eu quisesse fazer para minha vida inteira, assim. É um trabalho chamado Niromi. Na língua banila significa avó, mas também significa o rio como uma entidade ancestral. Quando começou a pandemia, eu voltei para minha comunidade e fiz uma coisa que é um desejo meu de muito tempo, de fazer com a minha bisavó, que era de sentar com ela, conversar, assim, por horas e dias sobre a história de vida dela, sobre a história da nossa família, gravar isso, que seja só para registro, ou talvez, colocar isso em algum livro familiar. Assim como Feliciano, eu não tive condições ou maturidade também de acompanhar ele quando tive mais chance, mas consegui acompanhar ele depois, né. Com a minha bisavó, eu não acompanhei, não tive esse momento de conversa com ela, e eu perdi esse momento, assim, né, pra sempre. Nunca me dediquei a escutar ela com cuidado e perguntar coisas e investigar com ela algumas situações da nossa família. Quando chegou a pandemia, sem saber o que ia acontecer, né, um sentimento meio de fim de mundo e tal, na primeira oportunidade que eu consegui, que estava tudo fechado, peguei um voo e fui para Manaus e depois de barco eu fui para a comunidade de onde eu sou. E o meu objetivo era passar a pandemia com a minha família, e se fosse morrer todo mundo, morrer todo mundo junto, que a coisa que estava se falando na TV era isso, né, o fim do mundo e tal. E aí eu tive a chance de ficar todo o tempo que eu estive lá conversando com a minha avó e com a minha mãe. Com meu pai também, mas muito mais com minha avó e com minha mãe. Sobre a história da minha família, sobre a história delas, sobre a história da nossa comunidade, do nosso povo. Foi muito tempo, assim, foi 2020, metade de 2021, conversando, e se rendeu muito material de áudio, conversas engraçadas, densas, tristes. Foi a época que eu recebi o convite para fazer um trabalho para o Sesc Sorocaba, nessa trienal chamada Frestas. E aí eu fiquei pensando o que fazer, assim, eu estava lá, não tinha tinta, tela para pintar, podia inventar alguma coisa para pintar, mas eu fiquei pensando em levar alguma coisa que fizesse sentido para mim, para minha família e que representasse a minha trajetória também na vida. E um dia, estava com meu irmão, a gente viu uma canoa no fundo do rio, eu tirei essa canoa do fundo do rio, a gente restaurou ela no modo tradicional povo banil, e eu fiquei usando essa canoa por muito tempo para navegar pelos rios dali, registrar algumas coisas, escrever algumas coisas. Acho que foi o tempo que eu mais escrevi, não tinha celular, não tinha nada, então só tinha rádio, nem TV tinha. Escrevi muito e ao mesmo tempo conversar com minha avó, com minha mãe, e isso rendeu esse trabalho chamado Niromi. Canoa não servia mais para ser utilizada no dia a dia, assim, de ninguém, só no meu mesmo que eu fiquei meio obcecado por essa canoa. E aí eu levei essa canoa para Sorocaba, nem é feito mais hoje, porque as canoas são todas feitas de alumínio ou cobertura de lona, enfim, é tudo muito mais moderno, assim. Essa era bem tradicional. Eu levei ela para Sorocaba, coloquei um rádio com algumas conversas que eu tive com a minha avó, principalmente sobre a nossa família, sobre a mitologia do nosso povo. Coloquei essa canoa lá na sala da exposição, com esse áudio, e as paredes eu fiz de um lado o mapa de todos os lugares que eu naveguei com a canoa, e alguns lugares que eu conversei também com outras pessoas mais velhas. Do outro lado da parede, um mapa que a canoa fez do rio Itu, que é onde eu nasci, até o rio Itu, em Sorocaba. 2 mapas, um da minha vida e outro da vida da canoa. Quando a gente instalou, nossa, foi assim, não sei se pelo estado emocional também que eu estava conectado com esse trabalho, foi quando eu falei: "Ó, é isso que eu quero fazer, sabe, pintar quadros é legal,
fazer vídeo é legal, mas instalar uma coisa e que essa coisa signifique tantas coisas, tem uma complexidade muito maior do que está aqui apresentado, tem um sentimento. Foi a primeira vez que eu vi algumas pessoas saírem assim chorando de lá. E eu fiquei: "Caramba, o que está acontecendo?". E aí várias mensagens que as pessoas mandavam falando: "Teu trabalho me emocionou, toca muito a gente", assim. E não sei nem explicar sobre o sentimento que teve pra mim. Ouvindo todo esse papo aqui que a gente está falando, eu te pergunto se não foi a sensação de estar produzindo mitologia. Também um pouco disso, sabe. Isso se refletiu muito nas coisas que eu escrevi, assim. Algumas coisas até foram publicadas, tem um que chama Rectatã, que virou um vídeo poema. Não sei nem se é a mitologia ou se é a cosmogonia da minha família, do nosso clã Baniwa. É a história da minha família e de outras famílias, e não é simplesmente escrito na narrativa mitológica que a gente escuta lá, né. Lá a gente ouve muito as confluências com as entidades ancestrais, né, os heróis da criação e tudo que explicam a presença nossa naquele lugar. E essa mitologia que eu trouxe com Niromi, com outros trabalhos também, é uma coisa mais inclusive de dados oficiais, assim, de documentos oficiais e de relatos das pessoas. Muito maneiro, porque você fala de se inserir na mitologia e na cultura brasileira através dessa educação, né. Quando você faz alguém chorar é porque você literalmente você conseguiu entrar na alma daquela pessoa e provocar uma mudança. Não deixa de ser educar, né, através da arte. Por isso que eu pergunto, que pra mim parece essa sua sensação de entender que é isso que você queria fazer, pra mim tá alinhado muito com tudo isso que você falou, de estar conseguindo penetrar a alma e deixar ali a tua visão. Sim, é esse sentimento, assim. Por exemplo, a exposição O Agro não é Pop, ele é muito direto, assim, até um pouco beligerante da criação de conflito. Niromi é um trabalho que envolve, ele vai te dar algumas coisas, assim, alguns socos, mas você fica tão envolvido, assim, que não é panfletário, né, como foi o Agro não é Pop. É, mas não é à toa que você fala de educação, de amor e de respeito, né. Como você próprio falou ali, no seu começo, você tinha muita coisa acumulada, veio com uma carga um pouco mais beligerante. Mas eu acho que agora você amadurecendo, você está entendendo qual é a maneira que você quer transmitir essa mensagem, e eu acho que é desse jeito amoroso e através do sentimento. Sim, sim. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Nossa. Muita coisa acontece que às vezes ficam minando, inclusive a nossa autoestima, mas a que foi mais, assim, emblemática e triste e com um pouco de mágoa inclusive, depois da pandemia, eu não tinha vontade mais de voltar para o sudeste. Primeiro porque não tenho familiares aqui, a maioria dos meus amigos de infância estão lá, e eu tinha me acostumado tanto já com a vida de novo, de voltar à comunidade, passar tanto tempo lá, que eu não queria voltar mais pra cá. Toda vez que eu ia pra cidade e conseguia algum sinal de celular, tinha uma dezena de ligações e um monte de mensagens da Dayara e do Jaider Gibel, 2 grandes amigos, minha irmã e meu irmão de vida, assim: "Vem, a gente tá aqui, você tá fazendo falta, vamos trabalhar e tal". E eu: "Cara, não quero mais fazer essa coisa, quero ficar por aqui, quero pescar, quero voltar a viver aqui desse modo primitivo", entre aspas, ficava brincando. E aí eles me convenceram a voltar com a intenção de a gente fazer um filme, que seria o filme da nossa despedida. A gente criou 3 entidades, o Pajé Onça comigo, que nasceu lá na Bienal de São Paulo, o Jaider com o Neto de Macunaíma, a Dayara com um manto vermelho, que era uma outra entidade que ela fazia. Eles tinham criado uma ideia de fazer um filme com esses 3 trabalhos, e como eu tinha decidido não ficar mais aqui, a gente combinou que as entidades se despediriam no filme, e isso também seria pra gente, se despediria
e eu voltaria para lá e os 2 faria o que quisesse também, mas eu voltaria para o Rio Negro, não gostei mais de ficar aqui. A gente começou a fazer esse filme, esse roteiro, fizemos várias cenas lá em Paraty, aqui no Rio, um pouco em São Paulo. Essas entidades passavam por vários ambientes, floresta, rio, cachoeira, cidade, lixão, metrópole, sei lá. Atravessavam esses mundos. Um dia, a Dayara estava em Brasília, eu estava em São Paulo com o Jader, e a gente inventou de fazer uma residência para criar uma peça de teatro. Até virou uma peça de teatro mesmo, chamada Antes o Tempo Não Existia. E a gente ficou uma semana nessa imersão de teatro, imaginando cenas, experimentando, fazendo diálogos. No final dessa imersão, a Dayara iria para São Paulo e a gente iria para Bertioga para continuar a filmar. E no dia de ir, assim, eu estava um pouco cansado, estava meio gripado. A gente se falou por telefone, falei para o Jaider que ia passar 2 dias no Rio, e aí depois eu iria para Bertioga encontrar com eles. Estavam em lua de mel, eu falei assim: "Ah, então aproveita aí, fica esses 2 dias de lua de mel, e eu fico no Rio dormindo para depois voltar para cá". Isso era sexta-feira e no domingo me ligaram para falar que o Jader tinha falecido. Foi muita coisa. Isso me fez pensar muito em desistir, muito, muito mesmo. E aí não estava conseguindo mais trabalhar também. O meu pensamento era só mesmo ir embora daqui e voltar para a comunidade, desistir de ser artista, desistir disso, até porque estava muito pesado, assim. Como todo mundo ficou triste, isso se refletiu nas redes sociais, minha e da Dayara, e de outras pessoas indígenas também artistas. E aí alguém postou uma coisa falando que estava tendo uma aposta para ver quem seria a próxima pessoa da gente que ia morrer. Aí eu fiquei assim: "Que isso? Tem gente que espera que a gente morra, é isso? E se isso tá acontecendo, por que que eu quero ficar nesse mundo assim, sabe? Nesse lugar assim, né? Por que que eu saí de lá? Por que que eu aceitei vir pra cá de novo?". Só deu mais um peso de querer ir embora. Eu comecei a pensar nessas expectativas que as pessoas criam da gente e nos desejos dos outros sobre a gente, e no que a gente mesmo quer pra gente. No que a gente acredita, no que a gente pode construir para além do que as pessoas esperam da gente. E desde então, eu mudei a postura radicalmente de trabalho e de posicionamento também. Então todo esse meu trabalho mais reflexivo, mais preocupado com a educação, preocupado com coletividade, preocupado inclusive com a saúde de quem está ao meu redor, foi depois desse episódio. Muita gente que me conheceu antes do falecimento do Jaide, conheceu uma outra pessoa, assim, uma pessoa bem enérgica e bem beligerante, às vezes até violenta em alguns lugares, em muitas falas. E quem me conhece pra cá já me acha até fofo demais, assim. Mas foi muito disso, de vou desacelerar pelo menos a energia que eu tenho das coisas para pensar melhor no que eu quero fazer nesse mundo. E não responder à expectativa das pessoas. Fazer o que eu quero fazer mesmo e construir o que eu quero construir. As coisas que a gente tinha pensado com o Jaide, desde quando a gente se conheceu e começou a pensar nosso trabalho, nosso caminho, nossos desejos no mundo, é um pouco também do que eu quero continuar fazendo, assim. Esse episódio com o Jaider foi o momento no limite para eu não querer mais continuar. Em compensação, também refletir sobre isso me deu condições de pensar mais seriamente em qual é o meu papel enquanto artista, enquanto pessoa indígena nessa caminhada. E qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento? Muitos momentos, momentos em que ídolos meus me falaram palavras de carinho e de reconhecimento me deixaram muito feliz. O Tom Zé me mandou um e-mail semana passada, porque um amigo em comum deu uma camiseta para ele que tinha um trabalho meu, e ele usou isso no show. E o Tom Zé é uma pessoa que eu acompanho, nossa, há muito tempo. Sou super fã, gosto da loucura dele. Também saem da expectativa do que as pessoas criam, enfim. Sim, ele é super iconoclasta também, né? É.
Eu sou muito fã daquele filme que tem ele na Alemanha brigando com todo mundo. Ele me mandou um e-mail agradecendo pelo meu trabalho, que ele tinha conhecido pela camiseta, mas depois ele foi ver outras coisas, e que ele estava feliz, e que um dia a gente podia tomar um café e tal. Isso foi bem feliz, assim. E aí isso aconteceu com outras pessoas que eu admirava, que hoje eu consigo conversar e que acabaram virando amigos também. E aí tá no meio dessas pessoas que eram pessoas que eu admirava, sabe, me dá, assim, um sentimento bom de estar chegando num nível de conversar com as pessoas que eu admiro, assim. Entendo porque é o que está acontecendo agora nesse segundo comigo. Mas, assim, tem um episódio que pra mim me marcou bastante. A arte ocidental, a arte contemporânea, ainda mais, assim, pra minha comunidade não faz sentido nenhum. Você perguntar pra minha mãe, pra minha avó: "Ah, arte contemporânea", ela fala assim: "É? Que isso?". O bonito tá em você conseguir fazer uma roça que produz frutas boas, né. Eu também nunca tive essa audácia de perguntar das pessoas da minha comunidade o que que achavam do meu trabalho. Eu vou perguntar isso, o pessoal vai rir da minha cara. E, no entanto, eu fui muito ingênuo em achar que eles não prestavam atenção, que não sabiam o que estava acontecendo. Até um dia que me mandaram mensagens, assim, me ligaram, lideranças da comunidade, falando o quanto estavam orgulhosos do que eu estava fazendo e do quanto estavam felizes por eu estar sendo reconhecido aqui fora do mundo Banil. Nossa, isso me emocionou muito, assim, ainda me emociona, sabe. Poderia ganhar elogios de muitas pessoas, poderia ganhar prêmio, poderia estar ocupando muitos lugares, mas o reconhecimento de pessoas da minha comunidade, pessoas que não sabem nem o que eu estou fazendo, assim, às vezes, né, onde eu estou, o que isso significa no trabalho, mas que viram que eu estava representando a nossa comunidade e que estava sendo reconhecido e que o trabalho estava sendo legal, assim. Nossa, esse reconhecimento me deu um ânimo de continuar, um senso de vida, assim, sabe. Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos de busca expressiva? Ou seja, o que que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? Tá. Bons amigos te apresentam a clássicos, te apresentam a repertórios, vocabulários diversos. Então, talvez o que eu esperaria que alguém me dissesse ou me apresentasse muito antes desse tempo agora, é buscar repertórios, buscar vocabulários, aprender com pessoas mais velhas que já têm uma experiência naquilo que eu desejo ser. A minha vida mudou muito criativamente quando eu tive acesso a vocabulários e a repertório que eu nunca imaginei ter. Ficar atento ao mundo, às mudanças, principalmente no que as outras pessoas estão fazendo e no que pode ser interessante do nosso próprio repertório. Eu fiz um texto um dia para um projeto de uma amiga minha que era sobre mochila, o que se carrega na mochila. Eu falava que a minha mochila constantemente, ela foi me dando condições de falar o que eu queria falar, com ferramentas, com técnicas, com palavras. E essa mochila carrega isso, carrega muito repertório, muita coisa. É essencial para quem quer produzir alguma coisa nova ou pensar algum pensamento novo, sabe. Você não pode criar nada novo, seja poesia, o que toque, você e as outras pessoas, se você não tem um repertório bom, se você não tem um vocabulário imagético, sonoro, um vocabulário literário. Ninguém é tão genial que consiga fazer as coisas sem acumular outras coisas antes, sabe. Fico pensando aqui, porque tanto o Feliciano como o Moacir, acho que talvez até sejam descritos, né, como mais naif, é justamente pela falta de referências, digamos assim, compreendidas pelo establishment eurocêntrico, né. Sim, tem muita diferença entre o Moacir e o Lana. O Moacir tem uma capacidade reduzida, porque a gente entende que seja um pensamento complexo, né. Talvez dentro dele tudo seja muito mais complexo do que a gente imagina. Mas ele guardava muitas coisas de imagens cristãs, de revistas, enfim.
e ele tirava dali algumas imagens. Mesmo ele tinha o próprio repertório imagético. E aí tem até uma coisa que tem no filme que ele ficou chateado, que a irmã dele descobriu umas revistas de mulher pelada e jogou fora, e era dali que ele tirava alguns desenhos, enfim. Então ele tinha um repertório dele, né. E não precisa ser um repertório muito complexo, mas se você tem acesso a algum tipo de vocabulário novo, isso é importante você criar. O Feliciano Lana, ele da mesma maneira, mesmo os 2 sendo considerado arte bruta ou arte naif, o Feliciano Lana também tinha os repertórios dele, que era tanto da observação do cotidiano, quanto da observação, também influenciado pela Igreja Católica, de como os cristãos criavam imagens ou criavam uma imagética da sua própria mitologia. Ele nunca falou isso, mas o que eu observava era toda a imagética rionegrina da mitologia indígena é como se fosse uma resposta à criação imagética da mitologia cristã que ele recebeu. Ele é uma das primeiras pessoas a desenhar os deuses criadores do povo dessano, por exemplo, e nunca tinha uma imagem disso, era tudo oralmente contada, né. E aí, se os cristãos tinham Jesus desenhado, por que não ter Iebaburó desenhado também, assim? Sim, mas eu imagino que você também tinha o seu, mas é porque você falou que esse conselho seria para acumular mais. É, não só isso, mas acho que não é entupir um quarto de coisa que você nunca vai usar, sabe, mas ficar atento às coisas. Talvez não seja muita coisa para acumular, mas seja ficar atento naquilo que chega até você, e encontrar nele algum sentido que você esteja pensando, sabe. Não sei explicar muito bem, mas talvez seja encontrar algum sentido nas coisas, ou alguma imagem, palavra, num repertório novo, que você guarde para você e que você possa incluir esse no seu próprio repertório. Não precisa guardar tudo. Eu não sei explicar isso de forma mais simples. Pelo que eu entendi, é que você falou muito desse lance da colheita, né. Eu acho que é entender que é nesse processo de colheita ou de consumo de referências ou de ter contato com expressões artísticas das mais variadas, são oportunidades de descoberta e de construção de novas ferramentas. Pelo menos foi isso que eu entendi. Não, é isso aí. Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo? Uma das coisas que eu pensei já, inclusive em terapia, do que a minha criança falaria para mim hoje, é não se levar também tão a sério nas coisas, porque o trabalho Nirome que eu comentei ficou sincero, porque eu não estava pensando num trabalho, numa formalização do trabalho. Quando se leva muito a sério, se perde alguma coisa no meio do caminho. As coisas mais legais ou mais bonitas que eu fiz foi no momento que eu estava dedicado à minha própria experiência da coisa e menos em entregar alguma coisa formalizada. Acho que isso, por conta das minhas expectativas, dos meus desejos, mas também do desejo e das expectativas do outro, às vezes me sinto muito preso em responder questões que eu sequer queria responder. E acho que o eu, criança, talvez ignorasse as expectativas dos outros e as minhas e só se divertisse. E disso nascesse alguma coisa legal. Nessa conversa com Denilson Baniwa, ele conta como foi o processo de se enxergar como um artista. A gente já falou algumas vezes aqui no podcast sobre esse tema crucial para entender porque muitas vezes a gente não está conectado com a nossa potência artística e criativa. E é uma questão de autopercepção, ou de autoestima artística. Eu vou recomendar alguns episódios aqui, junto com essa conclusão sobre o papo com o Denilson, para quem quiser mergulhar mais profundamente nesse tema. E quando a gente fala de autopercepção, a gente tem desde a clareza brutal do desenhista Pedro Vinícius, no episódio 26, em se entender como um artista, até o caminho tortuoso do diretor Carlos Saldanha, no episódio 27, que com os valores de uma típica família de classe média, não enxergava a arte como uma possibilidade de carreira.
No caso do Denilson, foram 3 os desafios: de enxergar alguém parecido com ele, de enxergar a sua realidade sendo retratada e de sentir que ele tinha o repertório necessário para poder se expressar. O primeiro ponto, que também é bastante discutido por aqui, é o da representatividade. É uma das principais áreas, por exemplo, da expressão da Ingrid Silva, nossa convidada do episódio 25, que faz questão de usar a própria história e de vários bailarinos e bailarinas negras para gerar um imaginário de possibilidades em futuras gerações. No caso do Denilson, essa possibilidade de se enxergar veio quando ele foi impactado pelas pinturas do Diego Rivera e o Orozco, retratando os povos indígenas mexicanos. O segundo desafio vencido foi o de entender que a sua realidade também podia ser retratada, quando ele viu uma obra do Feliciano Lana, representando a mitologia do povo dessano. Foi um momento parecido com o escritor Giovanni Martins, entrevistado no episódio 5, onde ele conta que quando viu uma peça que misturava Shakespeare com a cultura do funk carioca, percebeu que a sua realidade também podia estar no lugar sagrado da literatura. E a partir daí, parou de emular histórias que ele nunca tinha vivido e começou a contar sobre o que estava ao seu redor. O terceiro desafio de Denilson em termos de autopercepção artística foi a de achar que as suas referências eram suficientes para que ele pudesse se expressar. Ele fala como é importante não a acumulação delas, mas sim a consciência da riqueza, que é entrar em contato com qualquer referência, se você utilizar aquilo para aumentar o seu poder expressivo. Esses desafios foram pouco a pouco se desconstruindo através da sua aguçada capacidade de observação e de decodificação das regras desse sistema que o excluía. Mas foi quando Denilson ganhou o concurso de desenho e depois com o sucesso da sua exposição O Agro é Pop, que essa percepção se sedimentou. A autopercepção não vive em isolamento, e mais eu percebo como ela depende do que o mundo nos dá de retorno para o que a gente consegue colocar nele. É óbvio que o mundo também dá as críticas, mas é através de retornos positivos do que a gente produz que essa autopercepção vai se sedimentando. Como também conta Chris Bart no episódio 21, com a chuva de depoimentos positivos que a fortaleceram para enfrentar os seus momentos de questionamento. Ou seja, as críticas sempre vão existir, e muitas vezes são mais suaves até do que as nossas próprias. Mas se expor criativamente sempre pode resultar em comentários positivos que vão fortalecendo essa percepção. Quem acompanha o podcast provavelmente já percebeu que as perguntas base são exatamente as mesmas para todo mundo. E uma delas é sobre o momento em que a gente pensa em desistir. E com o Denilson foi justamente nesse momento, com a perda de um grande parceiro artístico, que ele conseguiu se conectar mais ainda com a sua essência, evoluindo do primeiro jorro artístico mais agressivo e combativo como seu histórico nos movimentos sociais indígenas, para um trabalho altamente pessoal e afetivo, e que não por causa disso perde a sua combatividade. É a mesma estratégia que nos conta o cantor Chico César no episódio 23, que com a sua música quer abraçar e acolher, mas dizer coisas duras que precisam ser ouvidas. E foi depois desse processo de autopercepção, junto com a evolução na sua maneira de inserir narrativas indígenas na história brasileira, que o Denilson se conecta cada vez mais com a sua potência e com a sua vocação, de compreender o sistema e suas brechas, promovendo a evolução através do amor. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Fabrício Zava, e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.